Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 publicações da mídia brasileira a respeito das relações do governo Lula do Brasil com a guerra da Ucrânia. Eu quero começar lendo alguns trechos e comentando um artigo da Mariana Sanches para a BBC Brasil, publicado no dia 25 de julho, que pergunta se existe anti-americanismo na política externa do presidente Lula. Logo de início, o texto cita 2 especialistas com posições opostas. A Fernanda Magnota, professora na FAAP, que trata a política do governo como a busca por uma política independente em um mundo em que surgem novos líderes, especialmente a China, mas também cita o Ryan Berg, que é um pesquisador do Center for Strategic Studies lá dos Estados Unidos, que acha que o governo norte-americano cometeu um erro endossando o Lula a princípio, porque agora o Lula está tomando posições que seriam contrárias aos interesses americanos, mas, tendo sido endossado, ele fica de alguma forma protegido, ele não pode ser atacado de maneira tão aberta. A autora enumera algumas situações em que o governo Lula teria contrariado os interesses americanos, sobretudo através das suas falas, recebendo Nicolás Maduro e dizendo que a Ucrânia tem que negociar com a Rússia. Fundamentalmente isso. Também é curioso que em um dos primeiros parágrafos se diz que oficiais dos Estados Unidos ficaram frustrados com o governo Lula porque os Estados Unidos reconheceram o governo rapidamente e deram sinais claros. Até o chefe da CIA deu sinais muito claros para forças políticas civis e militares no Brasil de que os Estados Unidos não reconheceriam um golpe. Então esperavam até mesmo gratidão por parte do governo Lula, como se um governo recém-eleito devesse gratidão a uma potência como os Estados Unidos por não apoiarem um movimento golpista. Discorrendo mais sobre as expectativas dos Estados Unidos, o artigo fala como, de fato, a diplomacia americana oficialmente não é hostil ao Brasil, diz que é normal ter posições diferentes, mas que os analistas não enxergam bem assim, que existem forças no governo norte-americano que estão de fato muito frustrados com Lula e de que o Lula estaria tomando uma posição anti-americana de alguma forma com essas discordâncias. Para isso, ele cita um editor de uma revista chamada America's Quarterly, que é o Brian Winter, que diz que entende o Lula e o seu conselheiro Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, que eles desejam um mundo multipolar, que nesse mundo multipolar o Brasil teria mais espaço, a situação, o contexto seria melhor para o Brasil. Porém, que de fato muita gente entende que o Lula não quer uma potência dos Estados Unidos tão forte quanto hoje e que isso acaba criando uma situação constrangedora. A próxima seção do texto da BBC, ele leva um título de Interesses Brasileiros e Multipolaridade. E ele começa citando um artigo para a edição de maio-junho da publicação Foreign Affairs, em que o professor de Relações Internacionais da FGV, o Matthias Spector, que eu chamaria de uma pessoa liberal, inclusive com certas posições não anti-americanas, mas pelo contrário, até pró-americanas, ele afirma que, ao evitar se alinhar com posicionamentos americanos na guerra da Ucrânia, por exemplo, países como o Brasil não estão sendo amorais ou acríticos, estão apenas mantendo necessária flexibilidade de compromissos para se adaptar a possíveis novos cenários geopolíticos. Os países do sul global estão preparados para abrir caminho em meados do século XXI. Eles se protegem não apenas para obter concessões materiais, mas também para elevar seu status, e abraçam a multipolaridade como uma oportunidade de subir na ordem internacional. Se quiser permanecer em primeiro lugar entre as grandes potências em um mundo multipolar, os Estados Unidos devem enfrentar o sul global em seus próprios termos, conclui Matthias Spector. É exatamente isso o que dizem 3 diplomatas brasileiros ouvidos pela BBC News Brasil sobre o assunto. Segundo eles, ao retomar a proximidade com a Venezuela em termos que desagradam os americanos, Lula está cuidando do que interessa ao país, manter boas relações com o vizinho de fronteira e reaver dinheiro de empréstimo do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para o país, para o Brasil. Os próprios americanos, recordam eles, flexibilizaram sanções ao petróleo venezuelano quando isso atendia ao interesse de baixar o preço da commodity diante da guerra da Ucrânia.
Essa é uma observação importante dos diplomatas que, de fato, se até os Estados Unidos mudaram um pouco sua postura em relação à Venezuela, não tem motivo nenhum para o Brasil não se comunicar com o governo de Maduro. Do mesmo modo, ao advogar por transações em outras moedas que não o dólar, Lula estaria buscando facilitar trocas comerciais com qualquer parceiro, já que o Brasil não está em condição de escolher de quem comprar ou para quem vender. Com os Estados Unidos, interessa aos brasileiros tocar as agendas em comum: democracia, meio ambiente e comércio bilateral. Toda política externa tem um componente ideológico, tem motivações normativas, morais. Sempre tem uma visão de mundo ali. Mas é preciso olhar para a política externa a partir de indicadores objetivos: atração de investimentos, facilitação de fluxo de pessoas, atração de eventos de porte ao país. Isso é o que interessa, argumenta Davidson Belém Lopes, professor de Política Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo Belém Lopes, se quer liderar a região e exercer protagonismo global, Lula tem que se comportar de maneira distinta da defendida pelo presidente do Chile, Gabriel Boric, que não refreia críticas às esquerdas na América Latina e expressou forte apoio à Ucrânia. Esta semana, Lula disse que Boric é jovem e apressado em seus posicionamentos. O Brasil tem que lidar com Maduro e Ortega. O Brasil é metade da América do Sul. Tem que lidar com muito mais gente do que o Chile. Precisa se relacionar com muitos se quiser liderar a região. O que é a nossa proposta. Para a gente conseguir ter aspirações globais, a gente tem que se cacifar como líder regional, afirma Belém Lopes, que completa: tem custos? Tem. A forma como Lula faz é a melhor? Não sei, mas certamente é melhor do que havia antes. Há quem, no entanto, veja riscos na estratégia de Lula até agora. O grande projeto diplomático de uma nova ordem mundial de Lula vai causar problemas para o Brasil nas suas relações com os países ocidentais, com repercussões sobre os interesses militares, equipamento e cooperação, afirma o embaixador aposentado Paulo Roberto de Almeida. O Paulo Roberto de Almeida é um nome para ser lembrado porque ele tem uma posição crítica em relação ao governo Lula nessa questão e ele é citado em outras matérias de outros veículos. Aqui a BBC dá um exemplo falando de como a Alemanha bloqueou a venda de veículos blindados Guarani do Brasil para as Filipinas. O texto continua dizendo que os americanos têm expressado que, embora defendam uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, pleito histórico do Brasil, não endossarão uma eventual candidatura brasileira. Para o embaixador Rubens Recupero, as ações de Lula podem reduzir a disposição dos americanos de cooperar em temas centrais para o Brasil, como o meio ambiente e a democracia. Ele não vê vantagens estratégicas no comportamento do presidente. O Recupero também é uma figura que aparece com frequência na mídia. Vai para uma citação dele aqui na matéria da BBC. Só posso atribuir isso ao ressentimento. Alguns dizem que Lula culpa em parte os americanos pela Lava Jato e a sua condenação. E em parte ao cálculo, com vistas talvez a agradar setores mais radicais do PT e de apoiadores acaso insatisfeitos com a política econômica e outras orientações do governo, disse Recupero, recordando a aprovação recente do arcabouço fiscal na Câmara, que não contou com o apoio de setores da esquerda que compõem a base do governo Lula. Não acho que essa linha vá gerar apoio interno, pois a opinião pública brasileira em geral é simpática aos Estados Unidos, fora os setores de esquerda e nacionalistas mais radicais, afirma o embaixador. O Recupero, com aquilo que ele não diz, ele dá o posicionamento dele de forma muito clara, não só pelo que ele diz, porque ele sequer reconhece a outra parte do debate, nessa fala aqui, ele sequer fala de questão de uma preocupação internacional no posicionamento do Lula. Para ele, o Lula só quer atender uma demanda de política interna bastante limitada. E eu acrescento mais uma coisa aqui, que ele diz que não acha que essa linha vá gerar apoio interno, pois a opinião pública brasileira, em geral, é simpática aos Estados Unidos. E é preciso colocar um limite nesse pensamento, porque a opinião pública pode não ser anti-americana, só que isso não quer dizer que a maioria do povo brasileiro é favorável a se juntar aos Estados Unidos nos seus esforços diplomáticos ou militares em relação à guerra da Ucrânia. Eu não acredito que exista uma grande oposição na população brasileira ao que o Lula vem fazendo em termos de política externa. Existe sim oposição na mídia. O artigo continua elaborando na questão da desconfiança do Brasil com os Estados Unidos, consultando o André Pagliarini, que é do Washington Brasil Office, organização que faz a interface entre parte da sociedade civil brasileira e o Congresso americano. Isso quem diz é o próprio texto. Eu até gosto que a jornalista usou essa expressão de parte da sociedade civil, ao invés de dizer a sociedade civil em geral. Para tentar ilustrar essa cooperação, o texto fala dos norte-americanos entregando arquivos do país sobre a ditadura militar no Brasil.
Mas especifica que eles começaram a fazer isso durante o governo Dilma, porque ocorreu um escândalo de espionagem que os Estados Unidos estavam espionando a presidente, estavam espionando o Estado brasileiro, e isso ficou exposto. O texto elege essa questão da ditadura militar como importante e engata com uma citação do professor James Green, que diz que o ápice do anti-americanismo no Brasil veio com o golpe militar, que completará 60 anos no ano que vem. Temos que lembrar que os Estados Unidos participaram ativamente da derrubada do governo João Goulart, o que gerou uma profunda desconfiança justificada nos americanos a partir daí. Os americanos foram nefastos em 1964. Será que realmente o ápice do anti-americanismo foi por causa do golpe militar? Ou será que o Green acredita que o momento de maior justificativa para o anti-americanismo no Brasil é em função do golpe militar, porque ele mesmo acredita que o Estado norte-americano foi nefasto? Porque são coisas diferentes. O golpe militar, ele serviu para deter políticas que eram anti-americanas no Brasil. A oposição aos meios escusos que os Estados Unidos usavam para atingir seus interesses políticos e econômicos no Brasil já existia antes do governo militar, existia no interior do governo do Jango e existia em forças políticas brasileiras como o Partido Comunista Brasileiro e o Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a consideração do James Green parece que está ligada a uma narrativa de formação da esquerda brasileira pós-ditadura militar, considerando também que a ditadura militar suprimiu e massacrou boa parte da esquerda brasileira, o que muda a situação política nos anos 80. Depois o texto cita o professor Felipe Krause, que é um brasileiro, tem posições bastante liberais, algo críticas do governo Lula, isso é público. Ele é um professor em Cambridge e que diz: historicamente, o anti-americanismo passou a ser uma força enorme capaz de aglutinar a esquerda da América Latina, animar a militância, gerar identidade ideológica. O problema é que ele faz cada vez menos sentido concreta e estrategicamente. Certo, mas como eu disse em relação ao James Green, isso veio às custas do massacre de forças nacionalistas e de esquerda na América Latina através das ditaduras militares. E além disso, nos anos 90, nós tivemos a queda da União Soviética, o Consenso de Washington se afirmando, e ainda tem intervencionismo na América do Sul na forma do Plano Colômbia, que é uma intervenção na Guerra Civil Colombiana e uma intervenção na questão das drogas, na questão da segurança pública e da economia da Colômbia. O texto continua dizendo que, além disso, setores da esquerda latina aumentaram sua interlocução com a sociedade civil americana, que adotou um eficiente sistema de pressão sobre os congressistas e a própria Casa Branca. Em certa medida, foi exatamente isso o que se viu nas repetidas manifestações críticas à gestão Biden e do parlamento americano à política ambiental e indigenista do governo de Jair Bolsonaro, ou na estratégia americana de apoio à democracia do Brasil. Mas, enquanto parte da esquerda latina passou a atuar por dentro da política dos Estados Unidos, outra segue recusando iniciativas americanas, mesmo quando os interesses são coincidentes. Uma parte da esquerda brasileira não consegue atualizar o quadro geopolítico, desconfia até mesmo dos supostos reais interesses de Biden ao defender a democracia no Brasil, como se fosse uma fachada para controlar o país, tomar a Amazônia. Quando a explicação é muito simples, os americanos passaram por algo semelhante com Trump e conseguem entender a gravidade da situação e ter empatia, diz James Green. O James Green diz que uma parte da esquerda não atualizou o quadro geopolítico para explicar o que seriam atos de desconfiança com os Estados Unidos, que na verdade são atos que divergem da política externa norte-americana. Mas o que é um quadro geopolítico atualizado? Um quadro geopolítico atualizado não é precisamente aquele que leva em consideração a ascensão da China, a afirmação da Rússia e até a afirmação de algumas potências menores, como a Turquia e a Índia. Não existe uma tendência para um mundo multipolar que começa a divergir do domínio hegemônico dos Estados Unidos. Isso não é uma oportunidade para o Brasil? Isso não seria um quadro geopolítico atualizado? Isso não influencia nos atos do governo para além de um suposto resquício ideológico que vem do passado, que vem da ditadura militar ou coisa desse tipo? De toda forma, eu acho importante que o texto termine com essa conclusão, com essa fala do James Green, porque isso fala muito sobre o texto. Fazendo uma leitura crítica a respeito desse artigo, eu vejo que ele se volta muito para essa ideia
de que a política externa brasileira está sendo influenciada por uma esquerda antiquada, que é muito apegada a uma oposição aos Estados Unidos, que se deve quase que somente à ditadura militar. O próprio texto se concentra muito na questão da ditadura militar, colocando uma boa vontade de uma parte do parlamento norte-americano, falando dessa esquerda que atua efetivamente através da sociedade civil dos Estados Unidos. O que parece ser também a posição do Washington Brasil Office, o que também indica que existem algumas forças políticas que têm alguma proximidade ou alguma influência em relação ao governo Lula, que gostariam que esse governo atuasse mais próximo dos Estados Unidos, que não acreditam nessa tendência ao mundo multipolar, não acreditam que isso seja uma estratégia, e sim acreditam em algum ideal de governança global e de aprofundamento de uma ordem baseada em regras que inclua uma parceria dos brasileiros junto com os ocidentais. Quando a gente vai fazer uma leitura crítica, as coisas que são questionadas e aquelas que são premissas inquestionáveis são muito importantes para a gente entender um texto. E aqui nós vemos que alguns princípios, como por exemplo a atuação eficiente de uma esquerda que está ligada com a sociedade civil americana, ela não é discutida. O que é discutido é se existe anti-americanismo no governo Lula. E a principal explicação, que aparece de maneira mais recorrente, é essa de que seria um resquício ideológico. Inclusive se amarra a parte de América Latina, eu não li esse trecho aqui para vocês, mas é amarrado numa fala de um dos especialistas que diz que o Lula ele tem amizade com todos os esquerdistas da América Latina desde os anos 80, e isso seria uma influência, seria um peso que ele carrega. Respondendo à pergunta do texto, o governo Lula é anti-americano? Não, o governo Lula não é anti-americano. O princípio que guia esse governo, que guia esse presidente, é um princípio de busca por oportunidades e barganha. É assim na política interna e é assim na política externa. Na política externa ainda tem um fator que o governo Lula carrega uma memória não dos anos 80, de quando ele era candidato, de quando ele era militante, mas de quando ele foi presidente, de 2000 até 2010. Naquele período, o mundo era outro, a China não era tão forte e a Rússia ainda acreditava que ia conseguir ser uma parceira dos Estados Unidos. Aquele era um mundo em que existia muito mais espaço para o Brasil cumprir esse papel de grande mediador que dialoga com todos. Agora, existe um mundo em que existem contradições maiores e uma competição mais agressiva. A parte das considerações críticas a respeito desse artigo, eu quero observar que ele é muito melhor do que outras coisas que são publicadas na mídia brasileira. Até porque ele dá um espaço considerável para alguns especialistas falarem de uma maneira mais leniente em relação ao governo Lula, de uma maneira mais leniente com essa política, falando sobre multipolaridade e a busca por uma política que seja mais independente, com menção notória ali ao Matias Spector, que me chamou muita atenção. Agora, se você pega, por exemplo, um artigo que foi publicado no Globo e publicado também no G1, falando sobre a mesma questão numa data muito próxima, você já tem uma abordagem muito diferente. No começo de julho, você encontra um artigo que é atribuído ao G1 e à TV Globo, que tem o seguinte título: Com intensa agenda internacional, Lula recupera espaço do país na política externa, mas patina sobre guerra na Ucrânia, avaliam especialistas. Eu nem sei se isso se considera um artigo ou se pretende uma reportagem que está enumerando uma série de notícias. De toda maneira, tem uma posição muito clara. Quando vai falar de guerra da Ucrânia, a primeira coisa que diz é o seguinte: o presidente também sugeriu a criação de um grupo de países para intermediar o fim da guerra na Ucrânia. Suas posições, contudo, foram consideradas benevolentes com a Rússia e renderam críticas de especialistas e de líderes políticos, inclusive do governo dos Estados Unidos. Os especialistas ouvidos pelo G1 apontam que há excesso de empenho por parte do governo em ganhar protagonismo em áreas que podem não trazer ganhos à política externa brasileira, como é o caso da guerra na Ucrânia, um dos temas preferenciais de Lula nas viagens internacionais. O que Lula está fazendo é absolutamente inócuo. Ninguém apoiou esse clube da paz, exceto algumas palavras de China e Rússia, porque quando você tem um agressor, o dever de todos os Estados-membros é vir em socorro e apoio à parte agredida, afirma justamente o Paulo Roberto de Almeida, diplomata e ex-diretor do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais. O Brasil condenou a invasão russa, porém Lula foi criticado por declarar que a Rússia e a Ucrânia não tomam iniciativa de parar e que a Europa e os Estados Unidos contribuem para a continuidade da guerra. Essa posição ajudou a esfriar a relação com a Casa Branca,
que começou em fevereiro com o encontro entre Lula e Biden. A gente vê o anti-americanismo da velha esquerda. Os Estados Unidos mudaram, defenderam a democracia no Brasil há 6 meses, quando Bolsonaro estava tentando derrubar os fundamentos democráticos. Observa Almeida. Por mais que esse texto diga que foram especialistas ouvidos pelo G1, chama a atenção que os especialistas que foram ouvidos, e somente um foi citado, eles dizem o que o governo deveria fazer, que o governo deveria apoiar a Ucrânia, e dizem que o que ele faz é inócuo, que o que ele faz não é bom. Apesar da gente saber muito bem, até pela matéria da BBC, que existem outros especialistas que têm uma posição que é mais próxima do governo, ou uma posição que justifica os atos do governo. Até o Matthias Spector escreveu para o Foreign Affairs falando que a lógica do governo não é necessariamente apoiar a Rússia, mas sim uma afirmação do sul global. Mas isso não é levado em consideração na matéria do G1, que se concentra nesse aspecto em bater na posição do governo e coloca até que a posição foi considerada alienante com a Rússia. Mas não cita especialistas, não se elabora, não se discute sobre isso. Se aproveita daquele discurso do jornalismo técnico, de um jornalismo pretensamente neutro, para se criticar a política do governo Lula. Eu acredito que uma leitura cuidadosa, tanto do artigo na BBC como dessa matéria do G1, a gente pode perceber como que o discurso jornalístico pode construir certas posições de uma maneira sutil. Nesse caso do G1, não é tão sutil assim, porque fica um pouco óbvio, ainda mais quando a gente coloca sob comparação. A única posição que é colocada ali parece uma verdade quase absoluta de que o Brasil está cometendo um erro na questão da Ucrânia, de que o Lula está errado, de que os especialistas avaliam que o Brasil está patinando na questão ucraniana, por não estar apoiando os ucranianos de forma definitiva e por estar desagradando os Estados Unidos de alguma forma. Sobre isso, eu finalizo citando mais um exemplo, mais um artigo, ou mais uma notícia, no caso, que foi assinada por uma redação, e normalmente quando você vê um texto assinado por redação, você pode esperar que pode ter coisa ruim ali, inclusive informações que são mal averiguadas, que foi feito pela revista Veja em abril. O título é uma fala do Lula, que diz: "Não cabe a mim dizer se Crimeia é da Rússia ou Ucrânia", diz Lula. E o subtítulo coloca o seguinte: "Presidente brasileiro voltou a relativizar a guerra após condenar a violação do território ucraniano durante encontro com o premier espanhol Pedro Sánchez." O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nesta quarta-feira, voltou a relativizar a guerra na Ucrânia após condenar a violação de seu território, esquivando-se de uma pergunta sobre os territórios da Crimeia e do Donbás, disputados por Kiev e Moscou. "Não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia ou o Donbás", disse Lula, em resposta a uma pergunta de um jornalista espanhol em coletiva de imprensa em Madrid. "Quando você senta numa mesa de negociação, pode discutir qualquer coisa, até a Crimeia. Quem tem que discutir isso são os russos e os ucranianos." Mas o que me chamou a atenção nesse caso é o uso do termo relativizar. Lula relativiza o conflito da Ucrânia. O que isso quer dizer? O que ele relativizou? Ele respondeu, ele não se esquivou da pergunta. Ele disse efetivamente que a questão da Crimeia e do Donbás tem que ser resolvida em negociação. Essa é a posição do Brasil. O Brasil defende uma negociação de paz. A Ucrânia diz para o Brasil, diz para a China que não quer negociar, que não vai negociar enquanto tiver tropa russa na Ucrânia, certo? Até então essa é a posição ucraniana, do governo ucraniano. Existem ucranianos que não compartilham dessa posição, inclusive o Arestovich, que até pouco era conselheiro de defesa nacional do Zelensky e porta-voz do Zelensky, ele está defendendo agora que exista uma negociação em que a Ucrânia ceda terras para a Rússia. Então, isso é uma possibilidade. O Lula não falou nada absurdo em dizer que eles podem negociar qualquer coisa, inclusive a soberania, a questão da Crimeia. Mas a Veja diz que o Lula relativizou. A palavra relativizar aqui tem uma carga semântica negativa, sugere que é uma coisa ruim, que é associada com o relativismo moral. Mas isso só faz sentido se você tem uma leitura de princípio do conflito da Ucrânia. Uma leitura que, por exemplo, parte da posição ucraniana. Então, ele relativiza algumas bandeiras ucranianas, de fato. Ele pode relativizar algumas posições perante o conflito da Ucrânia. Ele pode relativizar as posições da Rússia sobre a operação especial ser um processo de reunificação do povo da Rússia com a Ucrânia. O Lula pode relativizar esse princípio dizendo que ele deve ser negociado, ele deve ir para a mesa de negociação. Mas a posição dele é muito clara, de que deve existir uma negociação. Essa carga negativa da palavra relativizar já veio no bojo da fala do Lula sobre o termo democracia ser relativo,
e como atacaram ele por relativizar a ditadura venezuelana, também é um termo que foi usado numa carga negativa em relação ao governo Bolsonaro. Então, nessa construção de discurso, a mídia reforça o seu papel, a sua pretensão de ser um policial do debate público, de ser uma força que regula o debate público acima da política. Isso despolitiza o espaço público porque a mídia se coloca como um quarto poder que está acima da política e controla a política a partir de uma posição técnica, como se essa questão da Ucrânia fosse apenas uma questão técnica, uma questão de especialistas que dizem que o presidente está errado. Bom, essa foi a nossa primeira experiência com a reprodução e a leitura crítica de alguns produtos da mídia, no caso, alguns artigos, se referindo num debate muito específico, que é a questão da guerra da Ucrânia. No futuro a gente pode fazer mais, pode fazer com notícias também. Eu agradeço você que acompanhou até aqui, e se você gostou, eu peço que continue acompanhando o nosso canal.